pegue a sua Bíblia, por favor, e abra comigo o texto que vamos meditar. 1 Samuel, capítulo 2. A gratidão de Ana. Você pode dizer comigo, por favor, a gratidão de Ana. Seu coração é grato ao Senhor hoje? Amém? Aleluia. Cumprimento também os irmãos que nos assistem, que participam conosco do culto através da internet. 1 Samuel, capítulo 2. A gratidão de Ana. Quem achou, diga amém. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, irmãos. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro. Rocha alguma como nosso Deus. Não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. O arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Verso 5. Os que tinham muito agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos agora não passam fome. A que era estéril deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor. O Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Então Eucana voltou para Ramá, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Que o teu Espírito, Senhor, me use nesse momento para ministrar essa palavra, que eu não fale nada de mim, mas que eu venha falar somente na tua unção e na tua direção. Por isso me coloco nas tuas mãos, capacita-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, irmãos, por favor. Irmãos, eu li esse texto pela manhã e senti a direção de Deus de trazer essa palavra para os irmãos hoje. A gente sempre fala da oração de Ana, né? Mas hoje eu quero falar da gratidão de Ana. A oração de Ana, os irmãos já ouviram muito. Ela não tinha filhos. Seu marido, Eucana, tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha muitos filhos, Ana não tinha. Ana era estéril. E a palavra de Deus nos diz que Ana era humilhada pela sua rival. Se gabava de ter muitos filhos, de ter dado muitos filhos a Eucana, mas ela não tivera nenhum filho, e por isso ela era constantemente humilhada diante da sua rival.
E como uma mulher sem a bênção de Deus, sem a bênção de dar uma geração a Eucana, né? Uma geração futura, dar filhos a Eucana. Então, os irmãos imaginam a situação, né? 2 mulheres numa mesma casa e a disputa que era. É óbvio que a poligamia, o casamento com mais de uma pessoa, nunca foi agradável a Deus, sempre dá problema, né? Sempre deu problema, nunca agradou o Senhor, mas era algo cultural, era algo daquela cultura. Mas a palavra de Deus diz: deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Não é as suas, né? A sua. Sempre foi assim, desde o começo. E toda vez que os homens desobedeceram esse preceito, problemas aconteceram. E aqui nós vemos um problema que afetou muito a vida de Ana. E então, na sua humilhação, ela orou ao Senhor. No templo, de ano em ano, eles iam ao templo para adorar o Senhor. E a Bíblia diz que desta feita Ana não comia, e sempre que ela ia, né, não comia, não bebia, ficava ali pelos cantos triste, chorando. Mas ela decidiu, numa dessas idas ao templo, clamar a Deus, pedir a Deus uma solução, pedir que Deus lhe desse um filho. Ela fez um voto. Ela disse ao Senhor, se Ele lhe concedesse a graça de ser mãe, ela consagraria o seu filho a Deus. Ela dizia, ele não vai beber bebida forte, não vão cortar o seu cabelo, e ele vai ser consagrado ao Senhor. Era um voto do nazireu. O nazireu era alguém consagrado a Deus, como foi Sansão. Não cortava o cabelo, nunca cortava o cabelo, não bebia bebida forte, não tocava em nada impuro segundo a lei. E então, assim ela fez o voto de consagrar o seu filho, e ela disse mais, eu vou trazê-lo, assim que ele crescer, que eu der a luz, eu vou trazer para que ele possa servir ao Senhor constantemente, que ele esteja na sua presença servindo ao Senhor. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu a sua oração, e a Bíblia diz que ela concebeu, né? E deu à luz um filho, chamou o seu nome Samuel, que dizendo assim, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve os nossos clamores, Deus ouve. Eu quero dizer para você, meu irmão, que Deus ouve as nossas orações. Amém? Talvez você não tenha recebido ainda a resposta, mas as nossas orações têm chegado diante de Deus. No devido tempo vai chegar a resposta. Amém? Como Daniel clamou, a sua resposta foi retida no mundo espiritual, mas Deus enviou um anjo que venceu todo o principado e a resposta chegou. E vai chegar na minha vida e na sua vida também. Você crê? Então, irmãos, Ana agora estava feliz, porque Deus ouviu sua oração, Deus tirou dela aquele sentimento de humilhação. Então ela fez uma oração de gratidão a Deus. Ela agradeceu a Deus, ela fez uma oração de louvor e adoração. E é esta oração que nós acabamos de ler aqui. E ela disse assim, que no capítulo 2, verso 1, então Ana orou assim, meu coração exulta no Senhor. Ou seja, meu coração está cheio de alegria no Senhor. Meu coração se alegra no Senhor. No Senhor, a minha força é exaltada. Ou seja, o Senhor exalta a minha força, Ele mostra os meus valores. Ou seja, Deus me tirou do estado de humilhação e me exaltou. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Ou seja, agora eu posso declarar a bênção de Deus com os meus lábios. Os inimigos é que falavam contra mim, mas agora eu posso dizer contra eles, porque Deus me abençoou. Pois me alegro em tua libertação. Ela expressa aqui, irmãos, a alegria que enchia a sua alma e enchia o seu coração pela resposta de Deus.
Já não havia mais tristeza, angústia no coração de Ana, porque Deus encheu o seu coração de alegria. Não havia mais opressão, porque ela diz aqui: eu me alegro em tua libertação. É como se Ana dissesse assim: eu carregava um peso na minha alma, uma angústia muito grande, era um fardo pesado, mas Deus veio e me libertou daquele fardo pesado que estava nas minhas costas. E hoje eu me sinto aliviada, e o meu coração se alegra, meu coração exalta, meu coração jubila em Deus. Ou seja, em outras palavras, Ana estava dizendo que Deus encheu seu coração de alegria quando trouxe sobre a vida dela essa grande libertação. Deus, Ele restaura a nossa alegria, irmãos. Quem sabe tem sido muitos os motivos de choro, de lágrimas para você, mas Deus tem o poder de trazer dias de alegria. Deus tem o poder de trazer a libertação, seja qual área que for de sua vida. Dos vícios, Deus liberta dos vícios, da doença. Deus liberta da humilhação. Deus tem o poder de restaurar casamentos. Deus tem o poder de restaurar a nossa vida. Deus muda a nossa história como mudou a história de Ana. Deus tira a tristeza e Deus enche o nosso coração de alegria. Se você está triste hoje, Deus tem alegria para você. Deus tem libertação para você. Amém, irmãos? Ana recebeu um milagre. Seu corpo era impossibilitado de gerar um filho. Ela não tinha condições físicas para isso. Mas quando Deus libera a sua bênção na nossa vida, quando Deus determina a sua bênção na nossa vida, não importa qual seja a nossa condição, Ele restaura, tudo muda. Amém, irmãos? Assim como Ele fez com que Abraão e Sara fossem pais na velhice, restaurando o vigor dos seus corpos. Assim Ele tem o poder de fazer na minha vida e na sua vida também. E Ana, irmãos, aqui ela reconhece isso. Ela reconhece que foi Deus que fez isso na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então, ela continua dizendo aqui no versículo 2, não há ninguém santo como o Senhor. Não há ninguém tão puro, tão perfeito como o Senhor. Não há outro além de ti. Não há outro Deus além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. A Ana diz aqui que só existe um Deus verdadeiro. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que ouve as nossas orações. Um Deus que tem o poder de mudar a nossa história, a nossa vida. Quantas pessoas buscando em tantos deuses, que não ouvem, não falam, não se movem, clamando em tantos altares, mas sem resposta. Como nos dias de Elias, em que o povo clamava a Baal, para que Baal lhes respondesse, e retalharam, cortaram os seus corpos, como era ritual, né? Fatiavam os seus corpos diante de Baal para receberem uma resposta. Mas não houve resposta. Bastou Elias restaurar o altar do Senhor, que Deus mandou fogo do céu. Porque esse Deus vivo e poderoso, que nós não enxergamos com os nossos olhos físicos, mas nós cremos no nosso coração. Ele é um Deus que ouve as nossas orações, atende a nossa voz, ouve o nosso clamor. Quem está entendendo, diga amém. O missionário, irmãos, ele estava num determinado país fazendo missões. E ele voltou para sua terra para passar uns dias de descanso no seu país. E quando ele voltou, quando ele estava de volta, quando ele resolveu novamente voltar para aquele país para continuar o trabalho missionário, antes de sair do seu país, ele comprou um cachorrinho de bronze, um cachorro de bronze. E ele levou. E ele colocou em frente à casa dele, que ele morava lá naquele país, naquela tribo, naquele lugar que ele estava fazendo missões. E
E as pessoas perguntavam para ele, por que esse cachorro aí? Ele disse, esse cachorro é para me proteger. Porque o lugar é perigoso, né? Aqui é muito perigoso, então esse cachorro ele vai me avisar. Se eu aparecer alguém suspeito, querendo entrar na minha casa, me fazer algum mal, o meu cachorro de bronze vai me avisar. Então, os nativos disseram assim, você está com algum problema? Como é que um cachorro de bronze vai te ajudar de alguma forma? Ele não late, ele não pode ouvir ninguém, né, que está chegando para te fazer mal, ele não pode te avisar. Aí ele disse assim, pois é, vocês pararam para pensar que os deuses de vocês é igualzinho essa estátua? O Deus de vocês é de pau, é de bronze, é de pedra. Como ele vai ouvir? Como ele vai atender a oração de vocês? Como ele vai socorrer vocês? Como ele vai ajudá-los? E eu estou aqui mostrando para vocês o Deus vivo, o Deus de amor, que ouve as nossas orações, que atende a nossa oração, que muda a nossa história. E vocês estão com o coração fechado. Mas não é assim, irmãos? Quantas pessoas invocando um Deus que não ouve? Um Deus que não pode mudar a nossa história? Um Deus que não pode atender às nossas orações? Um Deus que nada pode fazer? Mas Ana disse aqui, eu sirvo ao Deus vivo, o Deus que ouve a oração. O único Deus verdadeiro. E esse Deus verdadeiro está aqui hoje. E ainda que nós não o vejamos com os nossos olhos físicos, Ele está aqui. E Ele tem o poder de mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a nossa família, mudar tudo que for necessário mudar. Se você assim crê, diga amém. Então Ana disse aqui, só o Senhor é Deus. Você pode levantar sua mão comigo? Diga por favor, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe que você falou a mesma palavra daqueles profetas? Ali, quando perceberam que o Deus vivo respondeu a Elias e mandou fogo dos céus, eles disseram, só o Senhor é Deus. Amém. Irmãos, então Ana diz aqui no verso 3, não falem tão orgulhosamente, nem sai de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Ana, irmãos, se sentia tão humilhada quando Penina, com tanta arrogância, falava de si mesmo, né, de sua capacidade de gerar filhos. Ana se sentia tão humilhada quando a sua rival lhe pisava, sem nenhuma piedade. Pisava o seu coração, sua alma, a humilhava de uma forma tão cruel. Então, Ana diz aqui que os homens, que as pessoas, ele diz aqui, não falem orgulhosamente. Em outras palavras, cuidado com a arrogância. Não saia das vossas bocas palavras de arrogância. Pois o Senhor é Deus sábio. E é Ele quem julga os atos dos homens. Ou seja, irmãos, nossos atos de arrogância, de grandeza, nossas atitudes erradas, existe um Deus sábio que está vendo todas as coisas. E às vezes nós nos sentimos na condição de pisar ou de humilhar as pessoas. Mas isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Porque existe um Deus sábio que está vendo todas as coisas. Ele abate os arrogantes. Ele abate os arrogantes, mas aos humildes Ele exalta. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que o orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda de uma pessoa. Então a arrogância, o orgulho não pode fazer parte do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. E Penina se mostrava tão arrogante, tão orgulhosa daquilo que ela podia, e se achava na condição de humilhar Ana.
Quantas pessoas são assim também? Mas só existe um grande. Só existe um que pode todas as coisas. E esse é o Senhor, nosso Deus. Quem está entendendo, diga amém. E a Ana diz aqui, irmãos, no verso 4, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Quantas pessoas confiam no seu arco? O arco era um instrumento de guerra, de batalha, né, nas suas armas. Então, é como se ela estivesse dizendo aqui, né? Que as armas dos fortes são tiradas deles, é quebrada. Mas os fracos são revestidos de força. Aquele que não tem força, aquele que não tem condição, Deus vem e lhe capacita. Deus vem e lhe dá condições. Como aconteceu com Davi, que não tinha condição de vencer o gigante. Era um guerreiro de 3 metros de altura, acostumado com a guerra. Davi nunca tinha ido para a guerra. Davi não tinha as mesmas armas. Davi não tinha a destreza na espada, na lança, no arco. Davi não tinha preparo para a guerra. Saul ficou até preocupado. Olha, vai com as minhas armas, porque você vai sem nada. Mas Davi pegou as armas de Saul, e a sua armadura era muito grande, não tinha como ele se locomover bem. Então ele foi simplesmente com uma funda e 5 pedras que ele pegou no ribeiro. O gigante estava todo equipado com a sua armadura, parecia inatingível. Mas havia um lugar em que ele era vulnerável, né? A primeira vulnerabilidade do gigante é que ele não tinha aliança com Deus, né? E Davi disse para ele: você é um incircunciso. Quem é esse incircunciso que desafia o exército do Senhor? A circuncisão era sinal de aliança com Deus. Todo judeu era circuncidado, todos os homens eram circuncidados. Isso era sinal de aliança. E Davi disse: esse gigante não tem aliança com Deus, ele não é circuncidado, e eu tenho aliança com Deus. O gigante vinha com espadas e com lanças, e Davi dizia: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. E nós sabemos o resultado. Com uma única pedra, não precisou nem usar 5. Com uma única pedra, Davi atirou no gigante com a sua funda, acertou na sua testa, um dos únicos lugares que estava ali vulnerável, né? E o gigante ficou tonto, não conseguiu parar em pé, caiu. E quando ele caiu, Davi foi lá e com a espada dele o matou, cortou a sua cabeça. E por que fez isso? Porque Deus lhe deu essa destreza, Deus lhe deu essa força, Deus lhe deu essa condição, Deus lhe deu a vitória. Então, irmãos, aqui está dizendo a palavra do Senhor que Deus fortalece os fracos. Talvez, meu irmão, você está se sentindo muito fraco hoje. Está se sentindo sem forças. Sem forças para continuar no caminho do Senhor. Sem forças para continuar servindo a Deus. Sem forças para lutar contra essa situação que você está vivendo. Talvez você diga: eu não consigo mais. Eu não tenho mais condições, eu não posso dar mais nenhum passo. Não há mais nada que eu possa fazer. Quem sabe você desistiu, desanimou. Quem sabe você se cansou. Mas eu quero dizer para você que Jesus te convida hoje. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus te ajuda, Jesus te socorre, Jesus te fortalece, Ele te dá forças, Ele te levanta. Amém? Que você possa buscar nele hoje.
Pedir a Ele e Ele vai te ajudar. Quando Ana não suportava mais e ela não conseguia nem orar, chorando, ela pediu a Deus uma solução, pediu a Deus uma resposta. E Deus lhe deu a bênção. Há momentos que a gente não consegue nem orar. Há momentos que mais a gente chora do que ora. Há momentos que a gente não tem força nem para orar, nem para pedir nada para Deus. Há momentos que a nossa fé, nosso coração parece tão vazio, parece que não tem mais jeito. Não existe mais fé, não existe mais esperança, não existe mais vontade, não existe mais forças, não existe mais nada, e a pessoa desiste. Mas aí vem o Senhor e nos fortalece. Aí vem Deus e nos levanta, aí vem Deus e nos dá forças, e a gente consegue continuar caminhando. E é por isso, meu irmão, que eu e você ainda estamos aqui, porque Deus é comigo, Deus é com você. Deus tem nos dado forças, Deus tem nos fortalecido. E se há alguém aqui que precisa de forças, peça a Deus, porque Ele vai lhe fortalecer. Amém, irmãos? Ana diz aqui, os que tinham muito, agora trabalham por comida. Perderam tudo, Deus tirou tudo deles. Mas os que estavam famintos, agora não passam fome. Pastor, Deus tira tudo de alguém? Tira. Deus tira tudo. Mas Deus não é um Deus de amor? Ele é um Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça. Ele é um Deus justo. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. E Ele sabe o que faz, Ele não está cometendo nenhuma injustiça quando tira tudo. Aqui nós lemos que Deus mata e Deus dá vida. Ele não está cometendo nenhuma injustiça quando Ele mata. Ele é o justo juiz, Ele sabe o que faz, na hora que faz e como faz. Quem está entendendo, diga amém. Então, irmãos, Ana diz aqui, aqueles que tinham muito agora estão trabalhando só para comer. Aqueles que viviam arrogantes nos seus palácios, com suas belas roupas, comendo e bebendo do melhor, usufruindo da vida, agora perderam tudo, estão trabalhando por comida. Mas aqueles que estavam passando fome, hoje não passam. Aqueles que estavam famintos, agora não passam fome, porque Deus lhes supriu. Eu quero dizer, meu irmão, essa palavra nos ensina que Deus tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. Deus tem o poder de mudar a nossa vida como um todo. Deus tem o poder de nos abençoar com toda sorte de bênçãos. Na nossa vida, no nosso trabalho, nas finanças, nos nossos recursos, no dinheiro. Deus tem o poder de mudar a nossa vida. Deus tem o poder de suprir todas as nossas necessidades. E nós temos que confiar nele. Lá no livro de Ageu, capítulo 2, verso 8, o Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Deus disse isso, irmãos, através de Ageu, sabe por quê? Porque naquele tempo eles estavam reconstruindo o templo do Senhor, que havia sido destruído pelos babilônios. Mas aí eles pararam com o templo e começaram a só pensar nas suas casas, nas suas vidas, nas suas famílias, em conquistar para si mesmos, enriquecer, buscar para si. Deus falou, e o templo? E o templo? Vocês estão esquecendo o templo, né? Então Deus ensina para eles que eles deveriam priorizar a construção do templo. E Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. E se é de Deus, irmãos, Ele dá a quem quer, a quem Ele quer. Aquele que é fiel, Ele abençoa. Aquele que é fiel, Ele prospera. Porque tudo pertence a Ele.
é dele. Amém? Então, irmãos, é Deus quem prospera a tua vida. É Deus que abençoa o teu trabalho. É Deus que dá saúde para você trabalhar, para você conquistar. É Deus que muda a sua vida financeira, é Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então a gente tem que buscar nele, confiar nele. Ana diz aqui, a que era estéril deu à luz a 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos ficou sem vigor, perdeu a força. Aquela que tinha tanta saúde, podia gerar tantos filhos, ficou sem vigor, ficou sem forças. Perdeu o vigor. Meu irmão, é Deus que nos dá saúde. É Deus que dá saúde para o teu corpo, para o meu corpo. É Deus que nos guarda das doenças. É Deus que sara as nossas enfermidades. Amém? É Deus que nos cura das nossas enfermidades. É Deus que nos guarda. Se Deus não nos guardasse nessa pandemia, se Ele não tivesse feito isso, alguns de nós já não estaria aqui. Alguns de nós já não estaria aqui. Se o Senhor não tivesse nos guardado. Mas Ele nos guardou e Ele vai continuar guardando e abençoando a nossa saúde. Você confia nisso? É Ele quem sara as tuas enfermidades. Essa palavra de Deus. Tudo isso Ana está dizendo ao Senhor como forma de gratidão, de louvor pelo que Deus lhe fez. E ela fala no verso 6, o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. Eu quero dizer para você, meu irmão, que além do Senhor te guardar, te conceder saúde, bênção financeira, Ele também te dá vida e vida com abundância. Ele nos concede a vida. Ele permitiu que eu e você hoje acordássemos vivos. Muita gente não acordou. Eu falei semana passada, terça-feira passada, um rapaz que eu gostava muito. Ele tinha um pet shop e eu levava o meu cachorrinho para ele dar banho toda semana. Eu fui lá na terça-feira, cheguei lá e estava morto dentro do local, do estabelecimento de trabalho dele. Morreu. Acho que tinha uns 35 anos. Não sei se foi infarto, não sei o que foi. Mas não está mais aqui. Hoje faz uma semana. Mas você está aqui hoje, meu irmão. Porque Deus te deu vida. É Deus que nos concede vida. Vida longa, vida abençoada é o Senhor que nos dá. Por isso eu e você temos que aproveitar esse dia de hoje para glorificarmos a Deus e vivermos para Ele, porque nós não sabemos o dia que Ele vai nos chamar. Cada um de nós já tem o seu tempo determinado. No relógio e no livro de Deus. Nós estamos numa fila. Vai chegar o meu dia, vai chegar o seu dia, vai chegar a nossa hora. Para alguns vai chegar antes, outros vai demorar um pouco mais, mas cada dia que Deus nos dá é uma dádiva, que Ele quer que nós vivamos para Ele, para a glória do nome dEle, para vivermos para glorificar o nome dEle e cumprirmos o propósito dEle aqui na terra. Que eu e você não façamos como o filho pródigo, diz a palavra de Deus, que ele gastou os bens do seu pai de forma dissolutamente, ou seja, irresponsavelmente. Quantas pessoas gastando a vida irresponsavelmente nos prazeres, nos deleites. Quantas pessoas não se lembram de Deus, não querem Deus, não pensam em Deus, só pensam nas coisas materiais. Quantas pessoas estão gastando a sua vida, seus dons e talentos que Deus deu para si mesmos. Mas todos um dia vão ter que se apresentar diante do Senhor e dar contas. Todos um dia vão ter que comparecer diante do juiz dos juízes. Então, nós temos que entender, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui, nesta terra, com a vida que Deus nos deu, nós vamos prestar contas. Quem está entendendo, diga amém. Ana diz, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha, mas também Ele exalta.
Eu quero dizer que Deus, o desejo dele é nos levantar, é nos exaltar, nunca nos humilhar. Às vezes a gente precisa passar pela humildade. Às vezes Deus tem que fazer a gente passar, a gente descer. Às vezes Deus tem que permitir que a gente desça, que a gente perca, para subir com menos arrogância, para crescer de forma, para termos maturidade na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa conduta com as pessoas aqui. Naamã, ele não queria descer 7 vezes no Jordão. Era uma humilhação muito grande, um grande general, com um nome tão importante no seu país, né? General de guerra. Agora tem que descer nas águas do Rio Jordão 7 vezes. E ter que mostrar ali para aquelas pessoas da sua comitiva, seus subordinados, que ele era um homem como qualquer outro, e que a sua pele estava cheia de doenças, que ele estava cheio de enfermidade, que ele dependia agora de uma ação, que ele dependia de um milagre, e ainda ter que descer nas águas barrentas do Rio Jordão. Ele não queria isso, mas ele teve que descer 7 vezes. Mas quando ele se levantou, ele levantou curado. Às vezes Deus tem que fazer eu e você descermos 7, 10, 15 vezes, para que a gente aprenda, para que depois Ele possa nos exaltar e nos levantar. Mas o desejo de Deus é nos levantar e nos exaltar. Quem está entendendo? Estou terminando. Diz aqui, irmãos, que Deus levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ou seja, da pior situação de humilhação, Ele os faz sentarem-se com os príncipes e lhes dá lugar de honra. Quem está entendendo, diga amém. Lhes dá lugar de honra. Pois diz aqui, pois os alicerces da terra são do Senhor. Sobre eles estabeleceu o mundo. Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados nas trevas. Pois não é pela força que o homem prevalece. Ninguém prevalece na sua própria força. Alguém pode atingir algumas metas, alcançar algum êxito, mas a verdadeira vitória vem de Deus, não é pela força. Só podemos declarar a verdadeira vitória quando ela vem de Deus. A bênção do Senhor não acrescenta sofrimento, não acrescenta dores. Enriquece e não acrescenta dores. Quem está entendendo, irmãos? Mas diz aqui, irmãos, aqueles que se opõem ao Senhor, aqueles que se levantam contra Deus, aqueles que acham que podem encarar Deus de frente, serão despedaçados. O Senhor trovejará do céu contra eles e os julgará até os confins da terra. Ou seja, não adianta achar que vai ficar livre do Senhor. Ai daqueles que desafiarem a Deus. Ai daqueles, dos arrogantes. E nos diz aqui que Ele dará poder ao seu ungido e Ele dará poder ao seu rei e exaltará a força do seu ungido. Aqueles que Ele unge, Ele guarda. Aqueles que Ele unge, Ele protege. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o verso 11 finaliza dizendo que então Eucana voltou para casa em Ramá, depois que Ana fez essa oração no templo, agradecendo a Deus, ele voltou para casa, mas o menino começou a servir ao Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Esse menino foi deixado no templo depois de ter sido desmamado.
As irmãs aí, com quanto tempo uma criança é desmamada? Mais ou menos. Depende, né? Hã? Pastora, quanto tempo? Quantos anos, irmã? 2? Irmã, a irmã Claudineia foi desmamada com quanto tempo? Hã? 9 meses? Foi rápido, hein? 4 anos. 4 anos. Bom, irmãos, o Samuel, irmão, estava a coisa mais linda. Pense num menininho bonitinho. Samuel. Cabelinho compridinho, porque ela não cortava, né? Ela fez um voto. Samuel é um profeta que ele tinha o cabelo comprido, ele nunca cortou o cabelo. Então, tem gente que fala que o diabo esconde atrás do cabelo, né? Ih, rapaz, como é que faz agora, hein? O profeta Samuel tinha o cabelo comprido, nunca cortou. Então, irmãos, veja só, ele estava a coisa mais linda. E ela tinha que voltar para casa, e ela tinha feito um voto com Deus. Eu vou deixar ele aqui, né? Eu penso que aquele dia foi um dia muito difícil na vida de Ana, né? Porque ela tinha que deixar o seu filho lá. E ao que parece ela voltava só de ano em ano. Então foi um dia muito difícil. Mas Ana cumpriu o seu voto a Deus. Ela cumpriu, ela foi fiel. E Deus honrou Ana. Que eu e você, irmãos, possamos cumprir os nossos votos a Deus. Muitas vezes na nossa emoção a gente promete tanta coisa. Eu vou fazer a campanha até o fim. Vou fazer. Nunca termina uma campanha. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não cumpre. Então que eu e você possamos cumprir os nossos votos a Deus. Amém? Fecha os teus olhos, por favor. Glória a Deus. Senhor, a tua palavra foi ministrada. E nós sabemos que o teu Espírito Santo continuará trabalhando dentro do nosso coração, Senhor, naquilo que nós ouvimos. E estamos abertos para isso. Que o Senhor possa continuar nos levando a entender com profundidade aquilo que foi tratado hoje, aquilo que nós ouvimos hoje, que nós possamos nos entender, que nós possamos entender com profundidade, com clareza, o que o Senhor nos diz nessa noite. E que o Senhor, Pai, possa mudar as nossas vidas. E a vida, Senhor, dos meus irmãos, de todos nós, nas áreas que precisam ser mudadas. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então nós vimos aqui que esse Deus poderoso, vivo, Ele cura, Ele liberta, Ele prospera, Ele exalta, Ele levanta, Ele dá força, Ele está conosco, Ele abençoa, Ele faz tanta coisa na nossa vida. E Ele pode fazer isso na sua vida também.